Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo aqui do canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus, ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Vamos hoje falar sobre a Trindade. O que a Bíblia nos revela? O que o Senhor nos revelou na sua palavra a respeito do assunto? Será que essa palavra existe? Ou o que é a Trindade? Bora para o estudo, mas antes você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu joia, deixa comentários, compartilha a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmão, ela é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus é bênção para mim e para a sua vida. Fica comigo até o finalzinho do estudo. Pega uma caneta, ouve mais de uma vez para você anotar as referências, para você estudar a palavra de Deus, porque aqui é um estudo mesmo, tá bom? Porque eu passo referências, onde está escrito sobre aquele assunto, e você se intera da palavra de Deus e é bênção para a tua vida, amém? Como diz o meu pastor, e a bênção é grande. Bora para mais um estudo? A pergunta de hoje é: o que a Bíblia ensina a respeito da Trindade? Vamos lá. A coisa mais difícil, querido irmão, a respeito do conceito da Trindade na vida de um cristão, é que não há nenhuma explicação adequada, ou seja, não existe assim essa palavra na Bíblia, né? A Trindade. Colocou-se Trindade para falar de um Deus triuno, para falar de três pessoas, mas um único Deus. Não existe três deuses. Existe um único Deus com os mesmos atributos, mas na forma de três pessoas. Vamos entender isso melhor na Bíblia? Deus, ele é infinitamente maior do que nós, né, queridos irmãos? Por isso, não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente, porque na Bíblia só nos ensina o necessário para a nossa salvação. E lá só tem o que Deus quis nos revelar, relacionado à nossa salvação, ok? A Bíblia ensina que o Deus Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Simples assim, é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia também ensina que há um só Deus, como nós falamos. Por quê? Porque os três têm os mesmos atributos. A Bíblia também nos mostra que cada um, sendo distintos, tem os mesmos atributos de onisciência, onipotência, onipresença. Mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade, umas com as outras, no geral, a Trindade é incompreensível à mente humana. Entretanto, não significa que não seja verdade ou fora dos ensinamentos da Bíblia, porque tem gente que fala que não, que Jesus, que só existe um Deus porque Jesus é Deus, é Deus num Deus, sabe? O Espírito Santo é uma forma de Deus. Não existe isso. A Bíblia diz que são pessoas distintas, mas com os mesmos atributos, ok? Ao estudar este assunto, irmãos, lembre-se de que a palavra Trindade, como nós falamos, não existe nas Escrituras, né? Não está nas Escrituras. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno, né? Como nós acabamos de falar. E o fato de haver três pessoas coexistentes e coeternas, fazendo é, 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 numa forma de um único Deus, ou seja, os atributos é um, mas dividido em três pessoas, com todos com os mesmos atributos, ok? Compreenda que, de jeito algum, se sugere que aqui haja três deuses. A Trindade é um Deus feito de três pessoas. Não há nada de errado em usar o termo Trindade, né? É mais prático para que as pessoas entendam, na realidade. Por isso que é usado esse termo Trindade. Porque são três pessoas coexistentes e coeternas, ou seja, elas têm os mesmos atributos, são eternas e elas existem sempre, ok? Bom, vamos lá. Mesmo assim, sabemos que havia na palavra de Deus alguns, vou passar para vocês alguns versículos que provam exatamente isso que nós estamos falando, né? Lá que há um só Deus,
Anota aí, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, confirma que existe um só Deus. Na 1 de Coríntios 8:4, também, Gálatas capítulo 3, versículo 20 e 1 Timóteo 2, versículo 5, nos declara que existe um só Deus. Segundo, a Trindade consiste de 3 pessoas. Vamos ver onde está escrito isso? Gênesis capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, 22, capítulo 11, versículo 7, lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, 48 também de Isaías, versículo 16, e 61 de Isaías, versículo 1. E lá em Mateus, capítulo 3, 16, 17 e 28, 19. Segunda de Coríntios, capítulo 13, 14. Nas passagens do Velho Testamento, algum conhecimento de hebraico é de grande ajuda, né? Porque o que prova que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, no hebraico esse nossa significa que era mais de 2 pessoas. No hebraico, quando usava a palavra Elohim ou Elohim, significa que são mais de 2 pessoas, no mínimo, falando de um assunto. Então, quando trazemos para o português, a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não é Deus de confusão, querido irmão. Se fosse uma pessoa só, se não fosse um único Deus na forma de 3 pessoas, o Senhor teria dito: e eu faço o homem segundo a minha imagem e semelhança. Pois no hebraico, ele diz, e no português traduziram certo: façamos o homem, façamos, mais de uma pessoa, a nossa imagem e semelhança. Então, isso é uma heresia dizer que que só existe um Deus, que Jesus está lá misturado, que é uma pessoa só que fez várias partes. Não, são 3 pessoas distintas. Definitivamente mais de 2, porque façamos, né? Então, e a Bíblia e a Bíblia se refere 3 ou mais, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o que a Bíblia nos revela. E não tem nenhuma confusão nisso, porque é bem claro quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ok? Lá em Isaías 48:16, 61, 1, o Filho está falando enquanto faz referência ao Pai e ao Espírito Santo. Então, o que se compreende, né? Também lá em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 19, para ver que o Filho é que está falando. Em Mateus 3, capítulo 3, 16 e 17, descreve acontecimentos do batismo de Jesus. Nele se vê o Deus Espírito Santo descendo sobre o Deus Filho, enquanto o Deus Pai proclama o seu prazer no Filho. Então, você percebe que ali estão os 3, está o Deus único, mas na forma de 3 deuses, de 3 deuses distintos, ou seja, cada um com seus atributos. Deus Pai, proclamando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus ali sendo batizado, Deus Filho, e o Espírito Santo confirmando todas essas coisas através, em forma de pomba. Então, a gente percebe que exatamente é um único Deus com os mesmos atributos, mas na forma de 3 pessoas. E os membros da Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são distintos um dos outros em várias passagens bíblicas. No Velho Testamento, o Senhor é diferenciado do Senhor. Gênesis 19:24 e Oséias 1:4, o Senhor tem um filho. Isso está lá em Salmos 2:7 e Provérbios 7:12, tá lá de Salmos, que fala que Deus tem um filho Deus. Provérbios 30:2-4, o espírito distinto do Senhor, que está lá em Números 27:18, e de Deus, Salmos 51, versículo de 10 a 12. Deus, o Filho, é diferenciado do Deus Pai, né? Que o Deus Filho é um e o Deus Pai é outro. Isso confirma lá em Salmos 45, 6 e 7. Em Hebreus 1,
versículo 1, capítulo 1, versículo 8 e 9. No Novo Testamento, João 14, versículos 16 e 17, é onde Jesus fala ao Pai sobre enviar um ajudador, que é o Espírito Santo. Isso é demonstrado que Jesus não considera a si mesmo como segundo o Pai ou o Espírito Santo. Ali mostra que são pessoas distintas um do outro, com os mesmos atributos, querido, sempre dizendo isso, com os mesmos atributos. Porque Deus é Deus, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Considere também todas as outras passagens nos evangelhos onde Jesus fala ao Pai. Estava falando, ele estava falando consigo mesmo, então, irmão? Não, né? Ele falava com uma outra pessoa da Trindade, que era o Pai, ok? E cada membro da Trindade tem o seu papel. Cada membro da Trindade tem o seu atributo na salvação. Cada um tem o seu distinto no plano da salvação que Deus enviou para o homem, porque o homem estava morto nos seus delitos e pecados, o Senhor providenciou o Cordeiro e hoje nos deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, que testifica o meu coração com o de Deus, e assim nós testificamos que a fé, a verdade eterna, assim nós acreditamos. Então, cada um tem o seu papel distinto. Vamos entender isso melhor? Anota aí nas suas anotações para você depois olhar cada passagem, senão o estudo fica muito longo, tá? Mas bora lá. Cada membro da Trindade é Deus, né? Então vamos confirmar isso lá. O Pai é Deus. Você encontra isso lá em João capítulo 6, versículo 27, né? Romanos capítulo 1, 7. 1 Pedro 1, 2. O Filho é Deus. Vamos ver onde está escrito isso? João capítulo 1, versículo 1 e 14. Romanos 9, versículo 5. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Hebreus 1, 8. 1 João 5, 20. O Espírito Santo também é Deus. Ok, termina, né? São os três. Atos 5, de 3 a 4. 1 Coríntios 3,16. Aquele que habita é o Espírito Santo, lá em Romanos 8, 9, João 14, 16 e 17 e Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4. Ok? Continuando o estudo, amado irmão. Vamos para as tarefas dos membros, né, da Trindade. O Pai é a fonte máxima ou causa de o universo. Você encontra isso lá em Coríntios 8, 6, Apocalipse 4, 11. Revelação divina, Apocalipse 1, 1, 3. Salvação, João 3, 16, 17. E 4. As obras humanas de Jesus, João 5, 17, 14 e 10. O Pai principia todas essas coisas, lá, como nós temos falado, né? O Filho é o agente através do qual o Pai fez as seguintes obras: a criação e manutenção do universo, divina revelação, salvação, todas essas coisas através do Filho, que funciona como seu agente. Percebe que cada um tem tem a sua função distinta, mas nenhum deles deixa de ser Deus. Vamos lá. Terceiro, o Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai faz as seguintes obras: criação e manutenção do universo, revelação divina, e a salvação e os feitos de Jesus. Então, faz assim o Pai todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Percebe que todas as passagens indicam que eles têm os mesmos atributos, fez as mesmas coisas em tempos diferentes, mas todos da mesma maneira, ou seja, um único Deus, mas na forma de três pessoas que para a salvação teve seus papéis, cada um distinto, porque Deus não é Deus de confusão, né, querido? Deus não é bagunçado, Deus não é tudo. O Senhor tem um plano e ele compreendeu e compreende esse plano minuciosamente. Vamos entender isso? A nossa mente não é capaz disso, porque o Senhor permitiu que nós só fomos até ali. Passando dali é com o Senhor.
cabe a nós crermos, amém? Ahn, Vamos pensar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são partes de Deus. Cada um deles é Deus. A ilustração da água, de alguma forma, nos mostra melhor, né? Como que vamos pensar na água, para a gente pensar, só para você uma ilustração, tá? Vamos pensar numa água. A água, ela não deixa de ser água quando ela é vapor, ela se torna vapor para uma finalidade, ela se torna gelo para uma finalidade e ela é água líquida para outra finalidade. Você concorda que as três formas é água, mas cada uma no seu patamar, cada uma para aquilo que naquele momento ela foi ela precisa para aquele momento. Então, o líquido, o vapor e o gelo são estados da água, mas mas tudo é água, ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são formas ou estados de Deus, mas cada qual separadamente é Deus. Então, enquanto essas ilustrações podem nos dar uma ideia da Trindade, é, só para que nós entendamos, nós nunca vamos entender totalmente, né, querido irmão? Só para ter uma ilustração. Um Deus infinito não poderá ser totalmente descrito por uma ilustração, né? Finita, porque qualquer coisa que nós falarmos, né? Em vez de focarmos na Trindade, porque muitas pessoas falam que não existe a Trindade, que é uma mentira, que é uma heresia, a Bíblia diz o contrário, é que não importa o que eu e você acham, o que importa é o que a palavra de Deus diz. E nessas passagens que eu passei para você, depois você vê e você vai compreender que todas confirmam Deus é que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus, para que nós o adoremos em espírito e em verdade e focamos na verdade, na riqueza de Deus, no que Ele é, na profundeza da sua verdade, do seu amor, da sua palavra, e não sejamos enganados por seitas malignas, porque Deus disse que elas iam ter, seitas malignas que diziam que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Queridos, foge, porque isso é uma heresia. Isso desagrada o coração de Deus, porque nós não podemos tirar a divindade de Jesus. Ele é poderoso, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus e Deus Pai é Deus. Todos eles na sua grandeza, no seu poder, na sua graça. Que essa seja a nossa verdade. Amém? Busca a palavra de Deus, creia nela e que o Senhor te dê graça, te dê sabedoria. Amém? Para entender a palavra dele, para servi-lo melhor. Amém? Deus te abençoe por ter ficado até o final desse estudo. Espero que tenha esclarecido, desculpa alguns engasgos, porque muitos momentos, né, a gente acaba engasgando porque não lembra de uma palavra, mas amém, é isso aí, a gente está aqui mesmo para falar do amor de Deus, da verdade eterna, amém? Que o Senhor Jesus te guarde, que a palavra de Deus seja luz no seu caminho e que você ame a palavra de Deus, ame a sua vinda, amém? Porque está próxima, querido. Logo, logo vamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Te amo em Jesus, obrigada por ter ficado até o final desse estudo e Deus te abençoe. Até o próximo estudo aqui no canal Palavras de Vida. Deus te abençoe, fica na paz, te amo em Jesus.